Obrigado, pastor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma alegria imensa estar aqui de volta com vocês, né? Eu sempre costumo dizer que onde a gente vai, está em casa, né? Está na casa do Pai. Queria compartilhar com vocês a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O pastor Correia falou: vamos ler Romanos? Eu falei: opa, será que é o mesmo capítulo? Aí ele foi para o 13, né? Mas o capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8. Glória a Deus, aleluia. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 8. Eu vou ler do versículo 28 até o final. Romanos 8, do 28 ao final. Aqui na minha versão NVI, nova versão internacional. Romanos 8. Deus seja louvado, aleluia. 28. Diz. Tudo aqui é esperto, né? Hoje eu não escutei a missionária Valentina louvar, né? Eu estava lembrando ontem que nós tivemos lá em Cubatão. Foi lá que eu conheci a missionária Valentina. Romanos 8, 28 em diante diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Glória a Deus. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Querido Deus, somos gratos pela Tua presença, pela presença ilustre do Teu Santo Espírito nessa noite, nesse lugar, e principalmente em nossas vidas. Somos gratos por tudo que o Senhor já ministrou aos nossos corações e por aquilo que o Senhor continuará ministrando, não só apenas nesse momento do culto, mas no decorrer. Nós estamos agora com a nossa mente, com o nosso coração aberto para que o Senhor realize mudanças nas nossas vidas, transformação, salvação e edificação de vidas, a fim de que Teu nome continue sendo glorificado. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Eu gostaria que nós olhássemos para esse texto pensando nas garantias que nós temos de Deus para vencer as dificuldades desta vida. As garantias que nós temos de Deus para vencer as dificuldades nessa vida. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos tem uma particularidade, a maior carta dele,
e é uma das cartas mais profundas em questões teológicas. É chamada a Epístola da Salvação, ou, como dizem os teólogos do Instituto Bíblico, a Epístola da Soteriologia. A carta aos Romanos foi tão importante que transformou a vida do grande homem chamado Martinho Lutero, que é chamado aquele que iniciou a reforma protestante, que é comemorada agora em outubro. E esse versículo 31 é conhecido por muita gente, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, aleluia. E Paulo, nesse contexto aqui, nesse texto que nós lemos, vai falar que nós temos Deus por nós, e tendo Ele conosco e por nós, somos, como ele diz, mais do que vencedores em todas as coisas, em todas as dificuldades que o mundo nos oferece. Então, nesse texto, Paulo nos mostra que agora nós, como cristãos salvos, redimidos, convertidos por Jesus, vivemos nesse mundo enfrentando várias dificuldades, mas mesmo no enfrentamento dessas várias dificuldades, nós podemos dizer não apenas que somos vencedores, somos mais do que vencedores. Paulo não quer com isso dizer que nós viveremos uma vida isenta de problemas de maneira nenhuma. Ele mostra aqui os problemas que vão se levantar, as dificuldades, e o próprio Jesus deixou bem claro para os seus discípulos que o fato de seguir a Ele não nos tornaria isentos de dificuldades. Ele deixa bem claro em João 16:33, olha, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas antes que ele fala, no mundo tereis aflições. Então Jesus deixou bem claro que o Evangelho não é uma carta que nos isenta das dificuldades, pelo contrário, ele deixou bem claro que aquele que o segue vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar problemas. Não estamos aqui defendendo essa teologia da prosperidade, de que você é vencedor, que é campeão e que tudo vai estar bem. Não é isso. Mas a Bíblia fala que apesar de tudo isso, nós somos mais do que vencedores. E ele não apenas diz isso, mas ele nos mostra quais são as certezas, quais são as garantias que Deus nos dá à luz desse texto, que vamos passar por toda essa dificuldade e sair como mais do que vencedores. A primeira garantia que Paulo nos dá nesse texto está no versículo 28. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja que Paulo não fala que todas as coisas são boas, não. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende e a gente fica às vezes perturbado. Paulo sabia disso. Quando ele vai pregar lá na cidade de Filipos, ele começa a viagem missionária, ganha Lídia e continua pregando. Vem uma moça, né? uma jovem senhora com espírito de adivinhação e começa a seguir Paulo de cidade em cidade, falando, olha, ele é servo do Deus Altíssimo. Paulo entende que ali é um espírito maligno, repreende o espírito daquela jovem, e por conta disso, o que acontece com Paulo? Vai parar na prisão. E Paulo poderia muito bem reclamar, dizer, Senhor, eu estou aqui porque estou obedecendo o teu chamado, estou pregando o Evangelho, o que eu ganho com isso, com a prisão? Não, a gente não vê Paulo reclamando, pelo contrário, estava lá ele e Silas pregando. E a Bíblia fala que um grande terremoto se levanta, abrem-se as cadeias, as prisões, o carcereiro vai se matar pensando, olha, fugiram todos, eu vou ter que prestar conta. E Paulo fala, opa, não faça isso, todos estão aqui. E qual é o resultado daquilo? O carcereiro se converte, toda a sua casa se converte. Veja, se Paulo talvez não tivesse sido preso, ele não teria condições de mostrar Jesus para aquele carcereiro e ganhar aquele carcereiro e toda a sua família. Veja que as coisas não foram boas para Paulo, mas cooperaram para o bem do Evangelho. E quando eu olho para o livro de Gênesis, tem um texto do livro de Gênesis que é parecido com Romanos 8:28. Romanos 8:28 fala, sabemos
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lá em Gênesis 50, versículo 19 e 20, José fala assim para os seus irmãos: porventura estou eu no lugar de Deus? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Veja a vida de José. José é um exemplo clássico dessa certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Era um jovem obediente a Deus. Quando ele completa 15 anos, ganha uma túnica do seu pai, e por conta disso os irmãos já começam a ter ciúme e inveja dele, começam a perseguir. Deus começa a trabalhar na vida de José, lhe dá sonhos proféticos, e esses sonhos proféticos aumentam a inveja, a ira dos seus irmãos e o ciúme. E o que acontece com José? Numa certa ocasião, quando ele vai observar os seus irmãos, os irmãos planejam a sua morte. E aí desistem de matá-lo, mas jogam numa cova. Vocês conhecem Gênesis, né? 39 começa a contar essa história. Começa já antes, mas 39 mostrar como é que Deus está trabalhando no exercício das coisas. José é jogado numa cova. Os irmãos iludem o seu pai dizendo que ele tinha morrido, vendem ele como uma mercadoria barata, e José agora é vendido e vai lá para o Egito para ser escravo, longe do seu pai, longe da sua família, e é escravo. Mas Gênesis 39 fala: e o Senhor era com José. Olha que coisa. Deus estava com José, abençoando não apenas a vida de José, mas abençoando a casa do seu senhor Potifar. E Potifar olha para José e vê que ele é um escravo diferenciado, e o promove para ser mordomo de todos os seus negócios, de todas as suas coisas, né? E parece que agora a sorte de José está mudando para o bem, né? Mas aí vem aí a maldita esposa de Potifar, aquela Patifa, né? E arma aquela cilada para José, e José ali sendo fiel a Deus, o que acontece com ele? É lançado na prisão. E ele podia muito bem reclamar: Senhor, eu estou aqui por ter sido fiel à tua palavra, eu não quis deitar com a esposa do meu Senhor por amor a ti, por a minha integridade, e é isso que eu ganho? Não. José não reclama, e José está ali na prisão, mas a Bíblia fala que mesmo na prisão, o Senhor era com José. A ponto do carcereiro chegar para ele e falar: José, olha, toma a chave da prisão, você é uma boa pessoa, toma a chave da prisão. E José está lá na prisão, mas continua entendendo que Deus tem um propósito em tudo. Moral da história vocês conhecem. Deus tira José da prisão e leva ele para ser governador de todo o Egito. Depois do sonho de Faraó, um daqueles que estavam prisioneiros, né, lembra de José, fala para Faraó: tira José da prisão. José vai lá e interpreta o sonho de Faraó, e Faraó fala: a partir de hoje, você aqui é o número 2 do Egito. Deus começa a abençoar a vida de José, muda o cativeiro de José. Veja que as coisas totalmente parecem que, na nossa ótica, tudo é errado. José, se fosse usar o ditado que as pessoas dizem, ele ia dizer assim: olha, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Parecia que tudo estava dando errado. Mas no momento do estalar de Deus, Deus mudou as coisas da vida de José. Tanto é que quando você lê em Gênesis 45, nascem 2 filhos para José. E ele coloca o nome de quê? Manassés e Efraim. E qual significa o nome? Primeiro ele fala: Deus me fez esquecer. Depois, Deus me fez prosperar. Veja, José entende na vida dos seus filhos que aquilo era bênção de Deus. E veja que ele não fala: olha, eu esqueci, eu prosperei. Ele dá crédito a Deus. Ele fala: Deus me fez esquecer de todas as aflições. Deus me fez prosperar no meio das aflições. A gente só prospera quando a gente esquece daquelas coisas que estão atormentando a nossa alma. José não permitiu de maneira nenhuma que toda aquela situação adversa lhe roubasse a paz, a tranquilidade e principalmente a comunhão com Deus. Ele manteve a comunhão com Deus, manteve a sua integridade,
a sua fidelidade, e por conta disso, Deus fez com que todas as coisas cooperassem para o bem dele, de José, porque ele amava Deus. E quando os seus irmãos vão para lá, e José ama tudo aquilo, se revela, quando o pai dele morre, os irmãos pensam, agora José vai dar o truco. Agora ele é o Senhor do Egito, ele vai se vingar de nós. E eles mentem, chegam lá, olha, o teu pai falou, José falou assim, olha, já sabia que eles estavam mentindo. Eu gosto do que José fala. Estou eu, porventura, no lugar de Deus? José está dizendo naquele versículo, ao Senhor pertence a vingança. Ou era José? Porventura estou eu no lugar de Deus? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção para você estar vivo. Fique tranquilo, eu não vou fazer o mal para vocês, eu vou cuidar de vocês, vou abençoar a vida de vocês. José entende que a melhor maneira de vencer o mal é vencer com o bem, porque ele sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Glória a Deus, aleluia. Tem coisas que se levantam na nossa vida e a gente não entende. Nessas horas, muitas vezes, a nossa fé começa a ser provada. Lembra da música? Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É nessas horas que nós vamos mostrar se realmente servimos a Deus, se amamos a Deus e descansar num Deus que é soberano, que tem tudo no controle, nada escapa da sua mão. Deus sabe de todas as coisas. Vocês lembram da vida de Jó? Que o próprio Deus fala que é um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Esse homem modelo, exemplo a ser seguido. Numa hora, assim, num momento, as coisas mudam completamente na vida de Jó. Ele perde os seus bens, perde suas propriedades, perde os seus filhos e ainda perde a sua saúde. E Jó sofrendo tudo aquilo, mas ele diz lá em Jó 19:25, que eu falo que aquilo é uma máxima. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e dentro em breve se levantará. Jó não sabia porque aquilo estava acontecendo na vida dele, Jó não sabia se aquilo ia acabar, quando ia acabar, ou como ia acabar, mas uma coisa ele sabia, que o Redentor dele estava vivo, e isso para ele bastava. E é isso que nós temos que ter convicção, no meio de tanta dificuldade, no meio das adversidades, nós podemos ter a garantia de Deus, que seremos mais do que vencedores. Por quê? Porque, em primeiro lugar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você realmente ama a Deus, saiba que Deus tem tudo no controle e tudo coopera para o seu bem. Não está dizendo que todas as coisas são boas. Paulo vai dizer aqui, fome, nudez, perseguição, perigo, espada, principados e potestades. Mas se você ama a Deus, você pode ter certeza que todas as coisas cooperam para o seu bem. Essa é a primeira certeza que Paulo nos dá aqui nesse texto. A segunda certeza, a segunda garantia, está no versículo 29, no versículo 30, no versículo 33 e 34. Paulo nos diz que a nossa salvação foi completa e consumada por Jesus. Então temos certeza de que vamos enfrentar e vencer as dificuldades, porque a nossa salvação foi completa e consumada por Jesus. Ele diz no versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Versículos 33 e 34. Quem fará alguma acusação contra o escolhido de Deus? É Deus que o justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Glória a Deus. Amados, nós estamos aqui vivendo nesse mundo de pecado, como Pedro fala no seu sermão em Atos 2, salvai-vos dessa geração corrompida, dessa geração perversa. Nós estamos vivendo no meio dessa geração corrompida e perversa, mas nós podemos dizer que somos filhos de Deus,
porque Ele nos salvou. E isso não é mérito nosso. Paulo mesmo fala: pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E essa salvação que nós temos nos dá certeza de que vamos vencer as dificuldades. E essa salvação é uma salvação que foi consumada e é completa. Mesmo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, do versículo 3 ao 14, ele mostra que a nossa salvação é tão especial, é tão completa, é tão elaborada, que requeriu, exigiu o trabalho da Trindade. Dos versículos 3 até o versículo 6, Paulo mostra que o Pai nos separou. Do versículo 7 até o versículo 12, ele mostra que o Filho nos salvou. E o versículo 13 e o 14 fala que o Espírito Santo nos selou. É uma salvação maravilhosa, completa, consumada. E aqui ele está dizendo que nós somos predestinados, nós somos chamados, nós somos justificados e nós seremos glorificados. É essa salvação maravilhosa que Deus nos deu gratuitamente, mas que para Ele teve um preço: o sangue do seu Filho, a vida do seu Filho. Glória a Deus, aleluia. E como Paulo vai esboçar aqui, então nós podemos ter certeza de que somos mais do que vencedores no meio de todas essas circunstâncias adversas. Por quê? Primeiro, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo, porque a nossa salvação foi completa e consumada por Jesus. A Trindade trabalhou e nos deu gratuitamente essa salvação, e nós precisamos desenvolvê-la, como Paulo diz isso, mas está completa. Na cruz, uma das últimas palavras de Jesus foi dizer: Pai, está tudo consumado. Quando ele disse isso, tudo o que ele precisava fazer para você, para eu, para nós, temos certeza da nossa salvação, temos esperança da nossa ressurreição e da vida eterna, foi completa, foi consumada lá na cruz do Calvário. E nada pode desfazer isso. Por isso que Paulo começa nesse capítulo 8 de Romanos, no versículo, dizendo: olha, portanto já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí ele vai dizer no versículo 18: considero que os sofrimentos do tempo presente não servem para ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. A nossa salvação é fantástica, é completa e foi consumada por Jesus. Essa é a nossa segunda garantia. A terceira garantia está no versículo 38 e 39. A terceira garantia de que seremos mais do que vencedores no meio de todo esse mundo tribuloso é que nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Versículos 38 e 39, Paulo diz: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Mas sabemos que o pecado afasta, separa o homem de Deus. Separa o homem de Deus, mas não separa o amor de Deus por nós. A gente conhece aquele jargão evangélico que Deus abomina o pecado, mas continua amando o pecador. Sabe por quê? Porque amor é a essência de Deus. Deus é amor. E nós podemos ter plena convicção de que nada vai nos separar do amor de Deus. Deus vai continuar nos amando. A Bíblia é clara, correta, em não esconder as falhas dos grandes heróis da fé. Quando a gente lê Hebreus 11, que eu falo que a galeria da fé, a galeria dos heróis da fé, nós temos homens fantásticos. Que lá, se não me engano, no versículo 38, o autor de Hebreus fala: homens dos quais o mundo não é digno. Mas esses homens fantásticos, esses heróis da fé, eram seres humanos sujeitos a falhas, sujeitos a pecado.
E a Bíblia não esconde. Abraão, chamado nosso pai da fé, pecou, errou. Mas a Bíblia está lá mostrando que ele era servo de Deus e que não foi por causa das suas falhas que Deus deixou de amá-lo. Davi, a Bíblia fala que é o homem segundo o coração de Deus, cometeu deslizes, pecados, mas esses deslizes e pecados não o separaram do amor de Deus. E eu não quero com isso mostrar para você, não, a gente pode pecar, não tem problema. Não é isso. O pecado traz consequências. Trouxe consequências para Abraão, trouxe consequências para Davi, trouxe consequências para todos aqueles que pecaram e continua trazendo consequências para nós. Mas mesmo assim, o amor de Deus jamais vai nos abandonar. Deus vai continuar nos amando. E porque nos ama, a Bíblia fala que Ele nos disciplina. Porque Deus corrige e disciplina aqueles a quem Ele ama. Então a terceira garantia de que venceremos todas as dificuldades é porque nada, absolutamente nada, nos separa do amor de Deus. E ainda nesse texto, Paulo mostra que eu acho que isso aqui é uma máxima, a quarta garantia de que venceremos as dificuldades. Está no versículo 32. Porque Deus já nos deu o seu melhor. Foi o seu Filho. Glória a Deus. Todo mundo, né, conhece o versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas olha a profundidade do versículo 32, que ele diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Eu vejo algumas pessoas dizendo, né? Olha, o melhor de Deus ainda está por vir. Isso não é verdade. Deus tem coisas melhores que ainda está por vir, mas o melhor Ele já deu. Glória a Deus. O melhor foi o seu Filho. O que Ele tinha de mais especial Ele já deu por você, para mostrar que você também é especial para Ele. Mas o texto diz, ó, que Ele já nos deu o seu melhor, que é o seu Filho, mas também com isso nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas. Nós podemos ter certeza que vamos vencer os percalços, as dificuldades, porque Deus já deu o seu melhor e já provou que nos ama, já provou que a gente pode contar com Ele. Mas Ele fala: continue, que eu tenho mais coisas ainda e vou dar de graça. Aleluia! O crente vive nesse mundo. A Bíblia fala que nós estamos aqui como forasteiros, como diz o apóstolo Pedro na sua epístola. E Paulo nos diz em Filipenses que a nossa pátria está nos céus. É verdade. Nós temos algo melhor, né? Pastor Moisés, né? Ela falou que comprou um imóvel novo. Maravilha, todos nós queremos casa nova, né? Isso é bom. Deus abençoa aqui na terra, mas tem coisa melhor para nós. Paulo diz em Coríntios: porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coisa maravilhosa. Apocalipse 21, 22, novos céus, nova terra, coisa maravilhosa, onde não há pranto, não há ranger de dente, não há tristeza, não há angústia, só bênção. Imagine você acordar no céu sem preocupação de pegar ônibus lotado, de chegar atrasado no emprego, de ser demitido, sem preocupação de inflação. Imagine você acordar no céu sem se preocupar de ouvir barulho de sirene, de ambulância, de bombeiro, de polícia, de baile funk. Oh meu Deus, que maravilha, né? Isso já compensa todas as coisas. Que maravilha você chegar no céu e dizer: olha, eu não tenho mais dor, não tenho enfermidade. Eu sempre costumo dizer que eu não vejo a hora de ser arrebatado, porque que enquanto eu estou aqui na terra, eu trago no meu corpo a seleção da Croácia completa, né? Os jogadores da Croácia terminam tudo com it, né? E eu aqui tenho, né? Bursite, tendinite, o que mais? Artrite, gastrite, né? Gente, sinusite, e ainda calvície, porque essas duas entradas já não tem mais saída, né? Mas lá na glória não vai ter nenhum it, é só bênção, gente.
É só bênção. Que coisa maravilhosa, né? Glória a Deus. E Paulo está dizendo, porque Deus já nos deu o seu melhor, mas ele ainda fala, e também juntamente com ele nos dará e de graça todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Isso não tem preço. Isso é para o crente bater no peito e dizer, eu sou abençoado. Aleluia. Eu sou abençoado. Não adianta Satanás vir aqui no meu ouvido. E a quinta garantia, a quinta certeza de que nós venceremos todas essas dificuldades está no versículo 31 que todo mundo conhece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a nossa quinta garantia, porque nós temos Deus por nós. E se nós temos Deus por nós, o que Paulo diz aqui? Olha, quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém. Temos Deus. Quem nos condenará? Ninguém, gente. Temos Deus. Quem nos separará do amor? Será tribulação, angústia, perseguição, fome? Nada. Mesmo que o inferno todo se levante contra os escolhidos de Deus, nós temos um Deus por nós. Tem crente que vive, às vezes, amedrontado, né? Uma irmã chegou, pastor, ora por mim, o que foi? Porque o diabo está furioso comigo. O pastor falou, então isso é maravilha. Que isso, pastor? Sim, se ele está furioso com você, irmã, porque você está perturbando ele. O ruim é se ele ficar contente com você. Aí sim, vou ter que orar, fazer vigília de oração, né? Jejum. Se ele está furioso é porque você está incomodando ele. Gente, o crente tem que entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está em nós, né? O crente não tem que acordar cedo e ficar com medo do diabo, a ficar com medo de macumba. Olha, se fosse boa, não era nem macumba, eu falo, é macumba, né? Se fosse boa, era boa cumba, né? É macumba porque é má mesmo. O crente não tem que ter medo disso, porque maior é aquele que está em nós. A gente lembra lá no livro de Reis, né? Quando o rei da Síria mandou aquele grande exército para pegar quem? O profeta Eliseu. Um exército todo para pegar um profeta, né? E o servo dele acordou, viu aquele cerco. Olha, estamos perdidos. Ele assim, sabe nada, inocente. Olha os olhos dele, Senhor. Quando ele abriu os olhos, oh, maior é aquele que está em nós, um grande exército de nós. Glória a Deus, aleluia. Eu falo, o crente não tem que acordar e ficar com medo dos demônios. Eu vejo assim, né? O diabo reunindo os seus demônios dizendo assim, olha, se preparem, porque hoje pastor Correia não está para brincadeira. Se cuidem. Olha, se preparem, porque o pastor Moisés não está para brincadeira hoje. Tomem cuidado. Eles que têm que ter cuidado da gente. Eles que têm que ter medo, não somos nós, gente. Por quê? Porque Deus é por nós. Glória a Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente não tem que ter medo, o crente tem que andar com a cabeça erguida e dizer, olha, eu tenho um Deus que peleja. Eu tenho um Deus maravilhoso. Vocês lembram daqueles 3 jovens? Ananias, Misael e Azarias, que tiveram o nome trocado para Sadraque, Mesaque e Abednego? Chegaram lá os dedos duros do rei, olha, você mandou trocar lá a trombeta quando colocou a estátua, eles não se dobraram. O rei manda chamar eles, olha, eu vou tocar e eu quero saber quem é o Deus de vocês que vai livrar da minha fornalha e da minha mão. Olha a ousadia deles, eu fico olhando eles apontando o dedo para o rei dizendo assim, fica tu sabendo, ó rei, que se o nosso Deus quiser, vai nos livrar da tua fornalha e da tua mão. Mas mesmo que Ele nos livre, nós não nos curvaremos diante da sua estátua. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? O rei manda amarrar eles, manda aquecer 7 vezes a fornalha, joga eles na fornalha. Aqueles soldados que jogaram, o calor era tão grande que são salpicados de barro. E depois de um tempo, o rei dá uma olhada assim e fala assim, mas não jogamos 3? Eu estou vendo 4. E o 4 parece o Filho dos Deus.
Eu fico imaginando os três lá louvando a Deus na fornalha, dizendo assim: manda fogo, fogo, meu Senhor, fogo, quero sentir teu poder, manda fogo. É o fogo de Deus. Aleluia, glória a Deus. A ousadia deles estava porque eles confiavam no poder de Deus, na soberania de Deus. E é essa confiança que nós temos. Veja que ele não está dizendo que Deus vai livrar. Ele fala: se o nosso Deus quiser, ele livra. Mas mesmo que não queira, nós não nos curvaremos. Porque eles tinham certeza de que Deus era por eles. E é isso que eu queria trazer para vocês à luz desse texto. Que as dificuldades não vão determinar a nossa vida. É a nossa vida que vai determinar a postura nossa diante dessas dificuldades. E aí nós podemos dizer que em todas essas coisas, nas dificuldades, seremos mais do que vencedores. Com as garantias e as certezas que esse texto nos dá. A primeira é porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda é porque a nossa salvação foi completa e consumada. A terceira é porque nada nos separa do amor de Deus. E a quarta é que Deus já nos deu o seu melhor, o seu Filho. E a quinta é porque Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe você grandemente e que você saia daqui nessa certeza de que você é mais do que vencedor em todas essas coisas. Deus te abençoe grandemente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, né, irmãos? Você iniciar uma semana sabendo que o Senhor é aquele que te protege, né? O pastor estava falando, vem problemas? Sim, lógico que vem problemas. Mas Deus, Ele quer mudar o meio do teu cativeiro, né? As coisas vão aperto daqui, aperto dali, mas Deus, Ele quer mudar o nosso cativeiro. Agora, para que isso aconteça, irmã Helena, nós temos que estar em comunhão com Deus, né? Comunhão com Deus. E através dessa comunhão com Deus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Aí o pastor falou da primeira chave, irmã Mari, né? Essa primeira chave: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só, todas as coisas cooperam, tudo vai bem para aqueles que amam a Deus. Aí ele lançou a segunda chave: a nossa salvação foi completa e consumada por Deus. E foi lá na cruz do Calvário, irmãos. Olha a cruz. Sempre imagine a cruz. Sempre imagine a cruz. O sacrifício que foi feito. Aí vem a terceira chave: nada nos separará do amor de Deus. Nada, irmão. Nada pode nos separar do amor de Deus. A luta, a tribulação, a perseguição, nada pode nos separar do amor de Deus. Aí o pastor joga a quarta chave, né? Vem a quarta chave: Deus já nos deu o seu melhor, que foi quem? Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Deus, Ele já deu o melhor para mim e para você, que foi Jesus Cristo, para aquele sangue que Ele derramou lá na cruz do Calvário, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Glória a Deus, aleluia. Aí vem lá, vai lá para a quinta chave: se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, aleluia. O diabo tenta daqui, tenta dali, tenta nos derrubar, tenta nos enfraquecer. A gente olha a igreja tem culto que bom, tem culto que bom, né? Mas a gente não pode desistir, nós temos que continuar lutando. Estávamos na praça ontem ali, que a igreja
Filadélfia, ali, nós estávamos ali ontem, né? E a gente pode falar assim, vai encher de crente aqui, que nada, irmão, que nada, é todo mundo fugindo, ninguém quer saber de Jesus, ninguém quer falar de Jesus, mas a gente fica observando aquele grande dia. Olha, o que você fez de bem e de mal, você vai ter que prestar conta para Deus. Amém? Então está lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus. Vamos lá.